Boa noite, gente. Sou Daniela Aragão, pesquisadora de música, cantora. Estou aqui hoje para entrevistar a Alicia Bianchini, que é uma grande cantora que eu acabei de descobrir agora, e não pode faltar a presença dela no Afinando a Prosa. Eu tô com outro óculos hoje, tô pior para enxergar, gente. A miopia pega. Mas semana passada eu tive... Ela chegou, que beleza. Vou chamá-la aqui. Posso ir? Oi. Estou aqui sempre com a participação da minha sobrinha, Flora. Estou esperando ela chegar. Você vai dar uma saudação para ela, Flora. Oi. Olá, Flora, tudo bom? Que nome lindo! Viu? Falou que seu nome é bonito. Obrigada. A Flora já lindo. A Jane ficou doida com a Flora. Elas ficaram até amigas, só que ela falou que ela é a Jane do box. Do box, mas a vozinha linda que ela tem. Ok, Alicia, que prazer ter você aqui. Eu também, você sabe que eu estou assim muito feliz, né? Porque você vê a repercussão, a Áurea, né, falando de você. Como eu estava aqui pensando uma coisa antes de... Eu cheguei agora praticamente do trabalho, né? Aí tomei um banho e pensando, né? Eu falei assim, por que as coisas são assim, né? Eu estou com 66 anos. Então, eu sou do tempo em que a gente sentava do lado da avó, da mãe, para aprender a tirar o fio do novelo que ele não emaranhasse, né? E eu acho que, para que você entenda como é que tudo apareceu na minha vida, é que eu sempre tive voz e mãe, né? Me ensinaram a tirar o fio do meio do novelo, que é para sair bonito. E eu acho que é isso que está acontecendo com a minha vida, né? Conhecer você, esse link que você tem com o Menescal, com a Márcia, com a Jane, com a Áurea, é alguma mão divina que puxa esse fio para a gente, que a gente nem sabe como, né? Mas é isso. Obrigada, estou muito feliz. Que isso, é uma honra. Sua voz é linda, seu timbre é belíssimo, assim, eu fiquei ouvindo, falei, meu Deus, canta muito bonito mesmo. Você sabe que quando eu fui gravar com o Menescal, eu cheguei e falei para ele, né? Olha, eu estou muito nervosa, porque é um sonho que eu tinha, né? De conhecer vocês, né? Da Bossa Nova mesmo, porque conhecer de palco é muito diferente, né? Agora você está gravando com ele, e ele falou para mim, ele olhou para trás assim e falou, divirta-se, isso aqui é diversão. Né? Aí quando a gente estava indo embora de barquinho, que é numa ilha, né? Estava indo embora do barquinho, ele falou assim, ó, não é para te encher a bola, hein? Não vou te encher a bola, mas onde você aprendeu a cantar desse jeito? Eu falei, ó, eu sou formada em música, não sou nada, né? Mas eu cresci escutando, né? Isso que essa é a primeira pergunta que eu falo, como é que surgiu a música na sua vida? Você contar desde a infância? Você sabe que assim, minha mãe era pianista, ela tinha uma honra muito grande de ser pianista formada na Carlos Gomes, que é um conservatório em Campinas. Eu lembro até que ela contava que o dia que ela foi fazer a prova, ela era solteira, ela lembrava do barulho do salto na sala, naquele piano branco, sabe? Então foi feita uma roupa especial para a apresentação dela. E ela tocava divinamente. Até emociona, porque ela gostava mesmo de tocar piano. E ela sempre quis que a gente aprendesse. Eu não conseguia aprender piano, porque tinha o solfejo, né? Eu era ruim. Porque para criança tem que ter som. E o solfejo, eles põem muito a gente jovenzinha, 6, 7 anos, solfejar na música é desagradável, né? E acabei fazendo tudo que eu fiz de ouvido. Então eu aprendi a tocar violão aos 8 anos, porque estava na época da Jovem Guarda,
Estava na época que eu adorava Johnny Rivers, quando eu era 8 anos eu adorava ele. Erasmo Carlos também, eu era apaixonada por ele. E aí eu aprendi a tocar as músicas porque eram acordes fáceis de tocar. Fáceis. Mas em casa sempre teve instrumento. Fáceis. A gente tinha sanfona. Foi. Então, em casa, a gente, acho que você caiu um pouquinho, né? A gente tinha uma sala de música em casa, exatamente para isso. Então, com discos 78 RPM, era muito. Era uma sala própria para música mesmo. E era um lugar que a gente passava boa parte do tempo. Então, sempre foi assim. Meu pai, por exemplo, ele punha piano em cima de caminhão para fazer serenata. Com os amigos, Nossa. Eles iam todos fazer serenata. Era assim, muito bom. Então, eu vivi isso daí. E a minha casa sempre foi visitada, Nelson Gonçalves, Dalva de Oliveira, que é de Rio Claro. Ela e Rita Lee são de Rio Claro, né? E agora eu. Então, eles vinham em casa, ficavam hospedados em casa. A gente tinha esse hábito de hospedar artistas. Era a familiaridade com a música, né? Meu pai cantava. Eu, às vezes, sonho com meu pai. Ele tinha uma voz maviosa, assim, coisa mais deliciosa. Meu irmão tocava violão. Às vezes ele falava assim, não vai na escola hoje, vamos sentar aqui, vamos ficar cantando. Eu estava cantando porque ele morreu muito cedo, né? A gente sabia que ele ia falecer mais cedo, porque ele estava muito doente. Então, a gente fazia isso por ele. E, lógico que isso deu para a gente uma luz, né? Da música, o que seria boa música, bons compositores. E achei assim, muito importante para mim essa formação musical que eu tive. Porque eles me deram os melhores discos que a gente tinha para escutar. Porque naquele tempo era difícil se comprar um disco. Hoje em dia não, você paga aí, sei lá, R$50, você tem música do mundo inteiro. E naquela época não, né? Você tinha que sentar pelo disco. Até hoje eu adoro uma vitrola. Eu chamo vitrola até hoje, né? E LP até hoje. Mas eu adoro esse ato de você sentar e escutar até o final, né? Eu acho que foi isso, né? E você não teve nenhum interesse pelo piano? Você não teve, assim, uma mãe tocando daquele jeito? Então, você não... Eu não consegui. Eu sempre digo assim, né? Nós somos as nossas circunstâncias. Quando eu poderia ter aprendido, eu não aprendi, porque não estava na minha cabeça, muito jovem, que eu teria que tocar piano. Mas como eu cantava com a minha mãe, eu me satisfazia com isso. Então estava o conjunto completo ali, né? Tanto que agora, faz um ano, eu comprei um teclado para mim, bom, porque eu sento nele, para falar a verdade, se eu sento, sai música. Só que eu não sei o que é que eu estou tocando, mas é assim, eu sei a escala, sei tudo. Só que assim, eu não sei os acordes. Eu só estou esperando um tempo mais calmo na minha vida, porque eu quero aprender, pelo menos para saber como é que eu canto essa música. Né? Porque eu sempre dependo de alguém para tocar. E eu quero aprender realmente como é que eu faço, como é que eu posso fazer isso de forma melhor, né? E eu ainda vou aprender, eu já estou conversando com o professor exatamente para isso. Piano tem tudo, né? Assim, ele te dá a base para tudo, né? Tudo. Tudo. Você quer um acorde, você quer estudar, por exemplo, aquecimento de voz, é bom ter um piano perto. Se você quiser compor, você tem que ter um piano perto. Você quer cantar, né? Então, por exemplo, eu pego uma partitura, eu estou estudando um pouco de jazz, né? Porque não era habitual eu cantar jazz, mas agora eu estou me aventurando em cantar. E aí então eu pego uma partitura fácil e estudo ela no piano e eu falo, esse tom aqui para mim tá bom. Então tem algumas que eu já estou tocando só com essa mão. Essa que eu não sei ainda. Mas vamos lá.
Ainda, eu tenho tempo, tenho só 66, né? Ah, lógico que tem tempo. Mas e o violão que você começou a pegar Ah, então, os aí o acordes violão, maiores, menores, você foi, também nossa, deixou porque ele. daí entrou a bossa nova na minha vida, quando eu tinha 10 anos. 10 anos, eu conheci Tom Jobim na minha cabeça, né, onde eu podia ver. E engraçado que eu conheci Tom Jobim pelo Sérgio Mendes, um disco chamado Uhum. Brasil 66, tanto que eu canto hoje nos meus shows, e é para dizer adeus, que é uma música assim que eu Doutor tenho. Pato, é do Lobo. Não, não, ela é do Tom mesmo, do Tom. Ah, é Adeus, outra, é do Tom. Ah, sim, eu sei qual é. adeus, vou para não voltar. Não, mas isso Eu estou muito daí, resfriada. a letra disso é do Torquato Neto. É, com o Tom, né? Não, isso Com, é não é com Tom, não. com o É Tom. com. Na pesquisa que eu fiz, É do é Lobo, assim, é com Edu Lobo. É Edu do Lobo, Lobo. isso. Isso. Edu Lobo, esse foi o Torquato, Modinha, que é do Tom. Modinha do Tom. Do Tom. E aí, quando eu conheci o Sérgio Mendes, então ele mostrou várias músicas naquele Brasil 66, porque era um disco inovador para aquela época, Uhum. 1966. Porque a gente estava vindo, eu já tinha a bossa nova, lógico, né? Nara, essas coisas, mas ele inovou na forma de tocar. Então isso me chamou muito a atenção. A partir dali, eu comecei minha mãe me dava livrinhos de piano, de violão, que tinha as partituras de bossa nova. Hum. Então eu fui treinando. Não que eu não toque, eu toco um pouco, sabe? Mas tem nota muito difícil que eu não sei fazer. Aí começa a doer o dedo, eu falo, São notas difíceis, são acordes dissonantes, você né? toca, né? Tem Você tudo isso. toca, Eu né? toco um pouco, né? Eu toco um pouco. Às vezes, perto de quem toca de verdade, não tem nem coragem de falar que eu toco, mas eu consigo me acompanhar, Então, né? por isso que é bom, né? A gente ter alguém que toque pra gente, a gente só canta. É, Mas eu preciso parar de ser desse jeito. Eu acho que eu tenho que, para melhorar mesmo. é, Olha, te eu preciso. te dá uma autonomia maior, você começar a se acompanhar, te dá uma autonomia maior. O dia que você quiser fazer sozinha, É. você vai Ah, e pega, mas é né? tão bom, né? Tem tanto músico bom, não? Nossa, É, como tem gente boa nesse mundo. é, Tocam assim, um amor tão grande os instrumentos, né? aham. Mas é isso. E aí, a minha mãe, por exemplo, ela faleceu faz 14 anos, né? 2 dias antes de morrer, ela pediu que eu cantasse Lua Branca da Chiquinha Gonzaga com ela. Ah, meu Ela Deus. estava ruim, mas ruim, ruim. E ainda ela estava de camisola, assim, sabe, acabadinha. Ela morreu em 20 dias. Uhum. Ela falou assim, eu vou tocar a Lua Branca. Você canta? Eu falei, eu cantei. Então, tanto que eu tenho o primeiro vídeo que eu fiz foi em homenagem a ela, Uhum. Lua Branca, por conta dessa possibilidade de fazer essa homenagem póstuma para ela, né? Aham. Porque tenho certeza que ela está muito feliz que eu estou cantando, porque ela gostava Ah, muito. certamente, certamente. Aí, E você. pode falar. Não, não, pode continuar. Eu não quero Não, cortar, não. então, e aí essa possibilidade dela cantar e tocar comigo, a gente viveu sempre, né? Eu fiquei órfã do meu pai aos 24, e a minha mãe, eu devia ter uns 50 e poucos anos. Então, vivi bastante perto dela. E perto aqui, né, que eu mudei Uhum. para cá, de volta, para ficar perto dela mesmo. Os últimos 5 anos de vida eu estava aqui do lado dela, vizinha dela, inclusive. Então, tinha piano sempre, sabe? Uhum. Aqui em casa tinha teclado, na casa dela tinha, na casa do meu sobrinho tinha piano, e assim ficavam transa, porque a gente mora numa rua particular, que as casas são uma na frente da outra, então era Uhum. uma delícia. Ai, que E aí gostoso. era muito bom. Então, assim, todo mundo na família tem um toque de música, essa que é a verdade. Uhum. Entendeu? Todo mundo tem um dom para cantar. Mas quando eu me casei, é lógico que eu já estava me formando em direito quando eu me casei, aí tive filho.
filhos, né? Que a gente muda completamente a vida para ter filhos. Aí eu parei. A única coisa que eu fazia do canto é que em casa mantinha a mesma vitrola, com os mesmos sons de qualidade, as mesmas músicas, e eu criei os meus filhos só com música boa. Ai, Só com música que coisa boa. boa. Porque eu achava isso muito... Até esse momento do casamento seu, você cantava, era coisa de casa, né? Você nunca tinha se só em casa. apresentado ainda, Só né? em casa. Profissionalmente, Aos né? 17 anos, eu tenho um professor que ele está vivo aqui, adoro ele. Todo mundo queria ser aluno do Chagas. Todo mundo. Um cara criativo, levou a gente para televisão, teatro, fizemos apresentações, e ele foi a primeira pessoa que falou assim para mim: Alícia, você vai cantar Tempos de Criança, em homenagem a um professor de matemática muito querido aqui de Rio Claro, o Vitorino Machado. E aí eu falei, tá bom. Aí na escada da escola eu cantei Tempos de Criança. Ali que eu escutei a minha voz, assim que eu falo para você, que eu escutei que as outras pessoas estavam escutando. E ele, até hoje eu falo isso para ele, sabe? Ele tem depoimentos lindos a meu respeito, e eu também, né? Eu agradeço muito ao Chagas, porque ele fazia corais no teatro e eu fazia a voz de canto, sabe? A música de fundo era eu que fazia. Então, assim, eu tive o palco, embora eu seja muito tímida, não parece, mas sou, eu tinha o palco de uma outra forma para mim. Então, valeu muito a pena, né? Eu ter. Por isso que eu falo, os professores, as pessoas que podem ajudar os seus alunos, né, a desenvolver o gosto pela arte, devem fazer. Porque todo mundo tem um dom, seja lá por que for, mas tem, né? E lá atrás, já, há 50 anos atrás, o Chagas me pôs para cantar na escada da escola, Tempos de Criança, por Vitorino Machado, que era um professor muito querido aqui também de Rio Claro. Já falecido, mas foi muito bom. Aí, nesse período, eu não cantava, porque não tinha esse hábito. A gente cantava, que era uma delícia isso, né? A gente tinha grupos de jovens que a gente se reunia nas casas, né? Você não lembra como é que chamava? Era reunião de equipe, brincadeira dançante, sei lá, que a gente fazia em casa. Então, tinha os meninos da rua que tocavam o instrumento e a gente brincava de cantar em casa, porque era o saudável para aquela época que a gente saía, né? E aí chegava um disco novo, por exemplo, no mercado, alguém tinha grana, comprava e a gente ia escutar na casa, sabe? Era saudável isso, né? Era uma delícia nessa época. Porque todo mundo se reunia mesmo, né, para escutar uma música. Ó, nós vamos escutar o lado A do disco dos Beatles que acabou de chegar. Então era... Nossa, gente, que maravilha isso, porque tem a partilha, né? Tem a partilha, tem o diálogo, né? A percepção de cada um acrescentando ao outro o que está ouvindo, né? Isso é muito bacana. E aí o mais interessante que eu acho é que a gente lia a capa contra a capa, estudava tudo que estava escrito, porque não tinha onde pegar a notícia. Hoje, eu vejo meu filho, o mais novo meu tem 29, né? Ele sabe tudo que vai acontecer, tudo está esperando, já tem a hora do lançamento, pronto, daqui a pouco desce no Spotify, ou sei lá onde, e eles conseguem captar tudo isso, saber como foi gravado, é muito rápido e sozinhos, né? Eles podem até ter uma equipe, um grupo que discute sobre isso, mas nunca na sala da casa de alguém. Muito difícil. E a gente tinha isso, né? Eu moro numa cidade pequena, hoje deve ter uns 200 mil habitantes, mas era menor. Então, naquela época, a gente morava na Avenida Central, ali tinha os amigos que eram amigos mesmo, sabe? Todos da mesma idade, meninas e meninos. E aí chegava um disco, ou se era a gente que comprava, ou se era eles que compravam, a gente se reunia para escutar. E engraçado que escutava sem bebida, sem pipoca. Era música. Então, isso daí, minha mãe sempre dizia. Amor, te deu uma base enorme. A minha mãe foi uma sempre escola falava você. assim para mim: eu sei que você acordou porque tem música na casa. E eu sou isso mesmo. Eu acordo, tem música para mim. Todo dia. Acordo. É só no trabalho que eu não ponho música, né? Mas eu viajo todos os dias 100 quilômetros para trabalhar.
Eu viajo, vou e volto escutando música. Eu sempre tenho, como é que chama? Set list lá, não é set list, como é que chama? Playlist, né? Aí De estudo de músicas que eu quero, novas que eu quero escutar, porque a cabeça da gente precisa rechear de informação. E de claro. informação de, por exemplo, o que está gravando agora, por exemplo, Maria Bethânia? O que gravou Elis sobre mulher? Então eu vou fazendo. Essas Porque conexões são ótimas. essas Até para depois conexões você montar seu repertório, meu repertório, né? entendeu? Eu vou fazer um show agora, dia 28, para a Casa da Cultura, Paulo Rodrigues aqui de Claro, uma casa fantástica. E só para mulheres também. Então eu montei um show contando a minha vida, ainda é surpresa para elas, né? Contando a minha vida através da música. Então Lindo, é lindo, lindo. a primeira música, que é um spoiler, mas é Acalanto, Ah, do, meu do Deus. Caymmi, Dorival Caymmi. porque com certeza foi a primeira música que eu escutei quando eu nasci, né? É bom Amanhã já vem. tarde, né? Deve ter sido É a primeira, lindo. né? Então vou começar com essa. Tarde, Porque como é amanhã mãe, já vou falar de vem. mãe, de mulher, né? Todos. Dorme Adoro isso, é lindo. à noite também, só eu velo. Tô sem voz. Eu fiquei resfriada, você acredita? Eu tô penando aqui, E aí, fazendo no período inalação. do seu casamento, houve um pouquinho de distanciamento da música, mas eu acho que não, Não, porque com a na chegada dos realidade, filhos, não. você, né? Na realidade, não teve. Não, nunca fiquei distanciada. Mas, por exemplo, ir para palco era mais difícil. Ir para um bar, porque a gente só fez passeios com os filhos em que era possível eles estarem juntos. A gente não saía assim, vou sair, vou sair sem os filhos. A gente não fazia isso. Até porque eu sou casada há 40 anos, eu fui morar mesmo definitivamente com meu marido todos os dias da semana na pandemia, porque Ah, ele é geólogo, né? E eu ah, advogada. E a gente morava em cidades separadas. uhum. Os filhos também. Nós chegamos a ter 5 casas com 4 pessoas na casa. Quer dizer, uma Nossa família de Senhora. 4 com 5. Porque meus filhos também, eu nunca fiz questão que eles crescessem perto de mim. Minha filha, eu falei para ela, quando ela fez 17 anos, eu falei, pode escolher, pode ir embora para São Paulo, você não vai crescer em cidade pequena, você não vai se formar em cidade pequena, quero que você vá conhecer o mundo. Tanto que ela foi embora para a Holanda, fez mestrado lá. O menino, como já tinha essa ideia, com 18 foi embora para a Argentina, fez cinema lá. Né? Olha. Então eu tenho 2 filhos aí, mestres, ela em inovação social, e ele é um expert em Idade da Terra do Glauber Rocha. E os dois muito, muito parabenizados pelo que fizeram na escola. Então, Que mas maravilha. em relação a eles, para mim sempre foi assim, pouca televisão, até eles não têm televisão em casa, os dois. Eu também Eu não tenho. tenho, eles não têm televisão. Eu tenho para Eles, ver filme. Para filme. ver filme que eu gosto. Para ver filme também eu tenho. Não assisto nem no jornal, mas os meus 2 filhos, eles sempre foram ligados na música boa. Se você falar assim, dá um shuffle no seu Spotify, vai estar coisa maravilhosa. Você escuta músicas, então, por exemplo, se eu estou na casa do meu filho em São Paulo, ou na casa da minha filha, que eles põem as playlists dele lá, tranquilo, sabe? Aí eu falo assim, são Ah, bem pra caramba. A minha menina, ela não é musical. Ela gosta de música, canta, mas o meu menino, sim, ele tem uma banda que ele faz, chama Dong Dong. Ele já foi para música, então ele toca piano, ele toca baixo, ele toca guitarra, ele compõe muito, como é que chama? Música para videogame, né? Ele faz muita trilha olha que sonora. interessante. Trilha sonora para Trilha sonora. videogame. Ele Aí ele descobre vai bem para o sons. experimental mesmo. Ele vai mais para o experimental, né? Para uma Mas ele faz linguagem uma diferente. linguagem diferente, mas uma linguagem
Porque assim, ó, o Antônio, ele fez cinema lá em Buenos Aires, né? Uma excelente universidade, na PUC. E lá ele teve a grande felicidade de fazer duas coisas. Uma é trabalhar com o som da escola, para os filmes. Então, ele fazia pós-produção de som, captação de som ao vivo e pós-produção. E, além disso, ele foi professor, assistente de professor, né? Isso que deu essa abertura dele para a vida acadêmica. E ele tem, até hoje ele trabalha com som, né? Ele recentemente, o ano passado, ele fez a pós-produção do som do Pureza da Dira Paz. Olha só. Então, assim, menino muito estudioso, os dois filhos, sabe? Se eu tivesse que voltar, eu voltaria e pediria os mesmos filhos, com os mesmos problemas que eles não me dão. Então, bom que é ser mãe deles. Mas o Antônio tem isso, né, do som. E ele faz os vídeos não. Ele faz alguns vídeos meus, né? Não tem muito tempo, mas ele faz alguns vídeos meus. Trabalha nessa área de som até hoje, dá aula na área de som. Então, assim, tá... Assim, e tem, eu acho que o que é interessante dele é que ele tem esse dom da composição, né? Ele tem o... E o videogame precisa de outros sons, né? Foi ser advogada, chegou à carreira de diplomata, né? Cheguei. Então, assim, é louvável isso, é uma grande carreira. Isso deve ter possibilitado muitas viagens, né? Na realidade, é assim, eu acho que eu viajei mais atrás dos meus filhos, nos países onde eles moravam, onde eles passavam. A gente viajou muito, muito. Até porque como nós não vivíamos todos na mesma casa, a gente no final do ano alugava uma casa em outro país e ia viver uma vida normal lá. Aproveitava o turismo, mas vivia uma vida normal. Lavava, passava, cozinhava, conversava, tomava café de manhã. Hoje ninguém vai sair, fica todo mundo em pijama? Vamos ficar todo mundo em pijama. Então, é isso que eu acho que essa que é a formação que a gente tem, né? Agora, na questão da diplomacia, eu sempre tive um sonho, né? Eu tinha um amigo meu, tenho um amigo até hoje, que é o meu professor de inglês, ele é o Carlos Bútulo, e ele fazia diplomacia. Falava, nossa, que inveja que eu tenho de você. Aí o dia que me nomearam, eu liguei para ele e falei, ó, eu não fui por esse caminho, mas eu me tornei diplomata. Viu? E foram 8 anos muito bons, eu aprendi muito, porque junto com isso eu associei a Câmara de Comércio Brasil-Itália, e eu andei por muitas empresas brasileiras para divulgar a Câmara, trazer empresários, tudo. Fiz muito curso na área empresarial, né? E quando eu saí do consulado, eu fui trabalhar nessa empresa que eu trabalho há 22 anos. É uma empresa de bebidas, a New Age Bebidas, que eu tenho muito orgulho de trabalhar lá. E gosto muito do meu trabalho lá. Acho que o direito tem isso, né? O direito, para mim, é belo, né? Você usa ele para resolver as questões. Mas a cidadania foi, assim, muito interessante, porque eu descobri outros caminhos dentro da cidadania. Fiz muita cidadania para muita gente, inclusive a última que eu fiz, que, na realidade, eu preparei a documentação para ela fazer lá em Roma, foi a Ilse Scamparini, que é aquela jornalista da Globo. Né? Foi a última que eu fiz. Aí depois eu saí, meu marido, esses anos, foram 5 anos, e que ele conseguiu ficar em Araraquara, perto de mim, porque eu fui para lá para ficar com ele, e aí ele acabou saindo da empresa que ele trabalhava e ele foi morar em Jacareí. Aí eu falei, eu vou embora, vou morar perto da minha mãe, porque eu não sei quanto tempo ela tem de vida. Foi bom, porque eu fiquei os últimos 5 anos do lado dela. Agora, lá em Araraquara, assim, eu fazia muita coisa, porque eu fundei círculos italianos na região, eu tinha 37 municípios sob a minha direção. Mas eu acho que nós fundamos uns 3 ou 4 círculos italianos. E o de Araraquara, muito especial, eu tive uma ajuda muito grande da comunidade italiana lá, não posso negar isso. A Diva Prano, que era uma advogada também fantástica, pegou para me ajudar a organizar
porque precisava ter uma pessoa à frente o dia inteiro do circo, né? Porque era diferente do trabalho que eu fazia no consulado. E aí organizamos, você não imagina, a gente fazia missa italiana, a gente fazia festas para 300 pessoas. Era engraçado, porque no começo a gente comprava... Você cozinhava, né? Cozinhava. Eu pegava, por exemplo, uma família, sei lá, um sobrenome italiano, eu pesquisava a região, tudo, pesquisava o brasão, mandava fazer um prato com o brasão e fazia a comida daquela região. Eu estudava Nossa, uma receita e já fazia. E era no dia 29 que era a festa do nhoque, né? E tem aquela tradição. Sim. Nossa, mas aquilo movimentava. A gente chegou a fazer festas enormes. E o teatro, que é onde eu cantava em italiano, a capela, sempre. Nossa, essa voz melodiosa para fazer tudo. No teatro, o Teatro de Araraquara era um negócio assim, de uma acústica fantástica. Na igreja, né? Na igreja eu cantava os hinos da igreja, mas em italiano, né? Nossa, era coisa assim. Mas olha, a Diva fez muito por esse circo, porque ela trouxe professores de Santa Catarina para ensinar a dançar a tarantela. Então era uma peça teatral que tinha uma história. Então todo mundo tinha oportunidade. Os idosos, né? Os jovens, os medianos de idade, todo mundo participava. Então tinha costureira, as roupas eram lindas, né? As cabeças que a gente fazia. Eu sempre fui muito da arte, né? Eu sempre gostei da arte. Então a gente fazia muita coisa. Nossa, era uma delícia aquilo lá, uma delícia. Fizemos muito, muito. Eu não vou lembrar o nome, mas tinha um advogado que faleceu, ele me ajudava muito, era um produtor também fantástico. E esse repertório italiano ficou guardado com você? Ele está guardado, mas você sabe que é assim, né? Puxa, escondida no carro eu canto. Escondida no carro eu canto. A Zizi Posse que fez um disco, né, com músicas italianas há muitos anos, há uns 20 anos atrás. Você sabe que eu tenho vontade, né, de até cantar em italiano, né, fazer um show só em italiano. Esses dias eu fui fazer um show, fui ver um show de músicas de cinema. Nossa, e ele tocou Aldilá, né? É um maestro aqui de Rio Claro, Luciano Pavone. Ele tocou Aldilá, mas me deu uma vontade, estava no meu tom, da vontade de levantar e falar, deixa eu ir aí cantar. Mas é isso. Que maravilha, gente. E aí, quando acabou a história da cidadania, tudo, eu voltei para Rio Claro, né? Às vezes ia em shows, assim, e aqui na região tem uma cantora que quero um dia te apresentar, a Aninha Barros, uma menina assim, é uma cantora lírica, mas ela canta samba, bossa, um timbre também, um grave, que você nem imagina. Petitica, mas tem um grave. Mas assim, muito boa. E ela me chamava. Eu sempre falei assim, Aninha, você é muito generosa, porque você me dá os 2 melhores sambas para cantar. Por que você deixa eu cantar os 2 melhores? É seu show. E ela me deixava. Aí eu cantava. Mas assim, não passando, né? Se eu estivesse lá, se desse para me chamar, ela me chamava. Mas ela sempre me chamou. E nesse momento é onde eu comecei a pegar um pouquinho o treino de novo do palco, né? Porque você canta Não Deixe o Samba Morrer, o bar inteiro presta atenção em você. Todo mundo canta com você. Então, era assim, todo mundo sabia. A hora que eu entrava, todo mundo, ali você tem que cantar. Porque era gostoso, né? E aí, nesse momento, eu, junto com isso, né? Aí, filho que vai, filho que vem, porque vai para a Holanda, volta, termina mestrado lá, vai para a Argentina, vem. Quando eu ia para a Argentina, por exemplo, eu cantava nos bares lá na Argentina. Eu, atrevida, né? Eu canto, posso cantar? Olha, que cosmopolitismo musical também. É um cosmopolitismo existencial e musical. Porque assim,
É engraçado, né? Você também canta, você sabe, a gente não É, entra no microfone, né? Uma música, você é, tem que cantarolar, né? Aí, às vezes, eu falava, pô, eu ia muito, né, ver meu filho lá na Argentina. Acho que umas 6, 7 vezes no ano. Então, eu sabia os bares onde tinha, e eu ia lá. Eles, Alice, tá aí! E a cantante desse lugar, eu chamava Alicia também. Pequenininha, magrinha, olha, bem diferente. Aí eu cantava lá. Aí quando foi. Você conhece o André Memari, né? eu conheço de ouvir, mas de conversar, não. Então, a mãe dele é muito minha amiga, a Cacilda. Né? Assim, fantástica. Aliás, gravei Lua Branca com ela. E ela falou assim para mim, Alicia, isso foi acho que 2018. 2018. Ela falou, Alicia, eu vou fazer um show num pub aqui em São Paulo, você não quer cantar umas 4 músicas? Eu falei, vou. Né? Ela ia fazer um show com a Cristina Longo, que também é uma cantora muito boa. Eu falei, vou sim. Aí ela falou assim, e o Adilson Godoy vai estar lá. Eu falei, Cacilda, de vergonha, eu não vou cantar para Adilson Godoy. Ela falou, não, vamos. Aí fui. Fui, gravei no celular para ela, porque eu ia encontrar com ela na hora. Falei, meu tom é esse. Gravei, ela escutou lá, traduzimos e cantamos. Quando eu acabei de cantar, eu passei pelo Adilson, que é um lugar pequenininho, né? O Adilson me segurou na mão e falou assim, eu nunca vi uma vogal tão clara. A sua vogal é muito clara. Que voz que você tem. Eu falei, obrigada, Adilson. Eu estava nervosa de cantar porque você estava aí. Nem sei se eu não errei. Foi perfeito. Nisso eu fiquei. Conheci a Cláudia, que é a esposa dele, e ela me colocou num grupo de músicos e empreendedores. Eu falei, nossa, nem sou. Uhum. Mas ela pôs. Só que naquele dia também, né, nesse pub, tinha um grupo de mulheres que fazem parte do Canto do Canto. É um grupo muito interessante, porque o que eles fazem? Eles pegam todas as pessoas que gostam de cantar, que estudam canto, que têm voz boa, né? Eles se reúnem uma vez por mês para fazer homenagem para uma cantora, ou um cantor, ou um tipo Uhum. de música, né? Tanto que a semana passada teve Águas de Março, para encerrar o mês de março, cada um cantou Tá. músicas Em homenagem ao mês, né? ao mês, né? E é interessante que cada um faz. Então tem ensaio, todo mundo ensaia, com o pianista é o Davi Páscoa, tem baixo, tem normalmente é o Marcelo Rocha, tem a bateria, é muito bem organizado. Uhum. Tem palco, tem luz, tem tudo, é muito gostoso. E eu fiz acho que 3 ou 4 apresentações nesse grupo, e praticamente logo depois começou a pandemia. Acho que antes disso, inclusive, acho que foi isso. E lá, assim, além de eu fazer essas apresentações, eu lembro que uma vez nós fomos com Ângela Maria, a Edith Veiga participou do show junto com a gente nessa casa. Então, é uma comunidade de pessoas, né, mais idosas, mais velhas, maioria mais acima de 50 ou 60 anos, não sei. Eu me ponho nesse bolo também, né, por causa da idade. Mas é assim que vai e canta. A mãe da Guta, que a gente chama de mama, ela tem acho que quase 90 anos, ela canta até hoje. A Tem uma Rosinha. cantora daqui que ela foi pro The Voice, ela tem mais de 80, Dona Então, Dionísia. acho que E eu tem lembro uma dela. voz maravilhosa. Hã? Eu Você lembro dela. lembra então? Ela é daqui de Juiz de Fora e ela gravou um disco idosa já, Então, com quase 80 e, e e um a, vozeirão super em cima. esse grupo tem a Rosinha Dória, que também canta. 90, acho que 91, 92, não sei. A gente perde essas coisas de idade. Mas, assim, são exemplos para a gente, né? Uhum. De dizer o seguinte, que a gente pode começar em qualquer idade e pode cantar em qualquer idade. Eu sempre admirei muito a minha avó Maria, que era a mãe da minha mãe. Foi a única avó que eu Uhum. conheci. E ela, aos 64 anos, viúva já há muitos anos, porque minha mãe perdeu o pai quando ela tinha 6 anos. Então, imagina, se minha avó morreu em 63,
que ela devia ter de viúva já. É, É bastante, nem sei quanto que é. bastante Minha tempo. mãe, minha mãe nasceu em 27, 1927 mais 6, 33. Então, ela tinha 30 e tantos anos de viuvez, né? Viu, vez? Quando morreu, 30 anos de viuvez. Ela construiu uma igreja linda lá em Nova Odessa, para Nossa Senhora Aparecida, tamanha fé que ela tinha. Ela construiu. E eu não sabia a idade que ela tinha construído. Por sorte, essa internet traz tudo, né? Eu fui fazer uma É. pesquisa no nome da minha avó, encontrei quando que foi feita a pedra fundamental, o que ela fez para construir a igreja, como é que ela arrecadou dinheiro. Você Ela bordava, encontrou isso tudo? Você achou isso tudo? tudo. Que era uma coisa que eu não sabia, porque Uhum. não fiquei sabendo mesmo. Eu lembro que a minha mãe, todo ano, talvez até fosse uma promessa da minha mãe, bordava a capinha da Santa, da Nossa Senhora Aparecida, em Uhum. veludo, pedraria, essas coisas. Mas é isso que eu falo, né? O que eu estava pensando para falar para vocês são essas avós e mães que ensinam a gente a puxar o fio, né? É, o Quando fio eu da lapei vida, né? Essa tecelagem, essa né? tecelagem que Da vai vida, né? montando. Então, e quando a Cláudia de Souza, que é a esposa do Adilson Godoy, ela me pôs nesse grupo, eu conheci o Kleiber de Souza. O Kleiber de Souza é um gaitista, você já ouviu falar dele? Já, mas não, Já. não teve isso ainda não. O Kleiber de Souza, ele é um. Eu acho que ele está com uns 85 anos hoje. Eu gravei 6 músicas com ele, mas eu não pus a voz definitiva porque entrou a pandemia. Uhum. Junto com esse Gabriel Deodato, o Gabriel Deodato é um menino muito estudioso, ele tem uns 7 cordas, fantástico, fantástico. Menescal falou para mim assim, o dia que eu passei uma música que eu havia gravado com ele, ele falou assim, olha, eu não tenho esse violão para te dar, eu tenho Uhum. outras coisas, mas esse violão é esse moço. Eu não conhecia Gabriel Deodato, mas eu estou impressionado com a qualidade, e é realmente, assim, bom, ele toca com a Eliana Pittman, a Claudete Soares, a Laide Costa, né? Tá sempre assim no meio mesmo musical, né? Uhum. Vários shows, tudo. E meu amigão, assim, sempre comigo, estou sempre fazendo show com ele, porque a gente se olha e se entende. E aí o Kleber me apresentou, o Gabriel, né? O Kleber é um gaitista, assim, que tocou para Edith Piaf, tocou baixo para Oscar Peterson. Se não tinha quem tocasse baixo, falaram, ele está aí. Oscar Peterson, na hora que viu ele tocando, ele falou, não, você vai fazer a turnê comigo. Essas são aquelas coisas que se juntam. E aí, como eu tinha gravado 6 músicas com o Gabriel e com o arranjo do Gabriel e com o Kleiber, o que nós fizemos? Parou por conta da pandemia e eu não pus a voz definitiva até hoje, está parado. Mas o Gabriel falou assim, Alicia, eu tenho o seu tom, você não quer gravar comigo Último Desejo? Falei, vamos, gravo, podemos gravar. Achei meio estranho, porque assim, eu não estava nessa de. Né? Eu tinha cantado lá com a Cacilda, no Campo do Canto, mas eu não tinha esse A trajeto. partir do momento foi sua primeira gravação. Foi a primeira gravação para a pandemia. Né? Aí eu gravei, veja só. Aí eu gravei e guardei, não pus em lugar nenhum. Quando foi em outubro de 2020, não tinha nada que fazer aquele sábado chuvoso, não sei o que lá. Falei, vou postar isso aqui no Facebook, né? Estou cantando mesmo, vou pôr. Não tinha posto nada até aquele momento. Falei, vou pôr. Pois, aí eu vou olhar, pus e deixei. Mais tarde, um pouco, devia ser umas 11 horas da noite, tinha um recado assim. Chama-se Reginaldo Mil, a pessoa. Esse eu digo que é o grande puxador do fio do novelo. Puxador do novelo. Ele falou assim para A mim, gente falou. Alicia, Alicia, eu preciso conversar com você, esse é o meu telefone, você pode ligar para mim? Aí eu falei para o meu marido, Miguel, tem uma pessoa que quer que eu grave música dele,
que eu faço? Ele falou, liga. Aí liguei, porque você sabe que a internet é uma coisa ruim, né? Aí ele falou assim para mim, não, aí fiquei conversando até 1h da manhã com o Reginaldo. Ele é um técnico de segurança, mas um compositor que tem música com Aldir Blanc, Menescal, Zé Caradípia, Paulinho Pedro Azul, Abel Silva, Nossa JB. Senhora! Ele é fantástico. Só as férias. Só as feras. Ele queria te dar um repertório. Queria me dar um repertório. E aí conversei, aí ele passou, a primeira que ele passou para mim, eu adorei. Eu sou muito sincera. Os compositores que me ligam, eu sempre digo assim, ó, porque tem vários que me ligam, né? Depois eu vou falar de cada um deles, porque eu só tenho que agradecer a eles, porque eles é que impulsionam a minha vida, né? E aí eu falei assim para ele, nossa, eu adorei. E até hoje eu não gravei. É um samba, mas é um samba tão forte que eu nem sei por que eu estou esperando, que eu não gravei ainda. Eu estou gravando 5 outras dele, mas não pus essa no repertório ainda, mas vou pôr, porque eu acho que eu tenho que levar essa para um EP de samba mesmo, né? Por isso que acho que ela está esperando. Mas ele compõe letra e música ou ele compõe letra só e música? Por exemplo, às vezes ele faz a letra e a música. Essas 5 que eu estou fazendo são inteiras dele, as 5 são. Mas as 3 que eu gravei com o Menescal, ou ele fez a melodia ou ele fez a letra. De cabeça, eu vou lembrar agora, a Jazz Bossa Nova, que é melodia do Menescal e letra dele, que eu gravei com a Júnior Bom. Você ainda abriu ele já tinha parceria com o Menescal ou você abriu essa parceria dele? Não, já tinha. Ele falou, ó, eu tenho músicas, queria passar. Ele foi passando. A gente conversava, acho que assim, talvez umas 2 horas por dia, né? Chegava de noite em casa, ele ficava me passando, eu escutava, gostei dessa. Tanto que eu falei para ele, falei, ó, Reginaldo, eu adoro as suas composições, mas aqui eu não gostar, eu vou ser sincera, tem alguns assuntos que eu não gosto de falar, tem algumas palavras que eu não gosto de dizer. Então, assim, é o meu perfil, eu tenho que respeitar isso. Né? Claro. E aí ele foi me passando as músicas, eu fui escolhendo, então eu fui guardando tudo que ele me passava para que eu tivesse, no momento que eu fosse escolher, que foi o que aconteceu com o Menescal, né? Eu tinha escolhido 4, acho que eu escolhi 5, depois eu mudei para 3, eu falei, não, estas eu quero gravar com o Menescal. Que foram as que eu gravei, a Jazz Bossa Nova, que é do Menescal, inédita, né, do Menescal e do Reginaldo, inédita do Paulinho Pedra Azul, do Reginaldo, inédita do Zé Caradípia, com o Reginaldo também. E depois, nessa sequência, veio Se Queres Vida, que é uma música do Abel, letra do Abel, uma poesia do Abel, musicada pelo Reginaldo. Do Paulinho Pedra Azul. Eu adoro o Abel. Nossa, eu vou gravar uma outra dele agora. Tem muita coisa com a Sueli Costa, da Sueli gravou muita coisa com o Abel. E eu vou gravar mais músicas do Abel agora, estamos preparando. Eu vou fazer agora uma gravação com o Menescal, eu só tenho que sentar, que é essa história, né? Que se eu soubesse falar, esse é o meu tom, eu passava para ele, mas eu não sei falar. Então eu tenho que pedir para uma pessoa fazer a base, tirar o tom. Tirar o tom, pôr a minha voz para mandar para o Menescal, para a gente marcar. Vamos ver se até julho eu consigo gravar alguma coisa lá com ele. Mas Me conta do seu encontro com o Menescal. Como é que se deu? Porque ele era uma admiração, né? Um ídolo para nós, né? E de repente vocês estavam próximos. Mas foi a história do Reginaldo, né? Porque o Reginaldo também, eu nem sei que signo que ele é, mas ele voa, né? Os pensamentos, mas é uma pessoa que aglutina. Isso que é importante dele. Eu acho que, além de ele ter a força da composição, eu acho que ele faz músicas muito boas, ele tem essa história de reunião das pessoas, né? Ele agrega muito. Aí ele começou, ele falou, Alicia, tenho essa aqui, que é do Menescal, papapá. Ele falou assim, você não quer gravar com o Menescal? Eu falei, mas você acha que o Menescal vai gravar comigo? Pensei, né? Não vai, eu nem sou conhecida.
Aí ele falou, não, mas eu já mandei a sua voz para ele, O Último Desejo. Eu mandei O Último Desejo para Nossa, até ele, ele arrepiei adorou. aqui. E aí ele adorou a sua voz. Falei, nossa. Aí começamos a conversar, né? Assim, Menescal, ele é um homem generoso demais, né? Eu acho que Muito generoso. muito generoso. Me ensinou muito nos dias da gravação, porque eu fui lá sem saber o que é direito, como é que era estúdio, né? Eu tinha feito um estúdio antes da pandemia, a única vez. Ali não, eu cheguei, estava Fernando Merlino, o Zé Cortez e o Diógenes do baixo, eu não lembro o nome dele agora, desculpa, mas não lembro o sobrenome. Que no Facebook dele é Diógenes Bass, então a gente não lembra. Uhum. E você vê, o Fernando Merlino gravou, né, comigo, Menescal falou, eu quero chamar um pianista de Minas para tocar para você, eu quero só ele. E tinha o Levi Chaves, que é do sopro, que ele eu conheci só na hora que ele estava vindo embora, porque ele pôs o sopro depois. Eu gravei aquele disco em 4 dias, 3 músicas em 4 dias. E foi muito bom, porque eu conheci como é que era a dinâmica do Menescal, né? Com o Márcio ali, que o Márcio que faz a mesa. Meu filho gravou, todo aquele vídeo foi feito com o sentimento daquele momento mesmo. E uma hora eu falei para o Menescal, eu tô nervosa, não sei o que fazer. Ele falou assim, ele olhou para trás, assim, para mim, porque eu estava fazendo a voz guia. Ele olhou para trás e falou, divirta-se, Alice. Isso aqui tem que ser diversão. O quê? Assim, Eu não entendi. Ele falou o quê? divirta-se. Isso aqui tem que ser diversão. Divirta-se. Na hora que ele falou isso, eu falei, bom, eu vou. Se eu tiver que errar, eu erro. Se eu tiver que acertar, eu acerto. E aí fluiu tão bem assim que quando a gente estava passando para ver se eu falei, Menescal, eu queria ver, que eu acho que tem um errinho na minha voz aqui. Ele falou, aonde? Mas uma graça. Aonde? Eu falei, aqui. Aí escutava, não tem erro, ali está perfeito, não tem o que arrumar, ali está ótimo. Não tá bom. Se você achou que tá bom. E aí foi muito engraçado, E essa porque teve coisa da primeira respiração, muitas vezes a gente fica com a voz guia, que é a voz mais sincera que tem, a mais verdadeira, que tem. a mais pulsante, porque quando você começa a refazer continuamente, você Você sabe perde a que canção. eu entro hoje em estúdio, Né? então, é assim, agora eu estou aprendendo a aquecer a voz, porque eu nem sabia fazer isso. Mas eu entro no estúdio e aí eu canto no máximo 2 vezes. Se eu não gostei, eu vou embora. Eu falo, não. Hoje eu não estou com sentimento, não é porque eu estou Pra com a cantar hora isso. marcada. Não é porque eu estou com a hora marcada. Não estou com o sentimento para cantar. Porque a música tem que ter sentimento. Esses dias eu fui gravar uma música, que é uma música muito emocionante, porque é uma música do Reginaldo Milton, chama GPS. Ele fez um momento de muita tristeza quando ele perdeu a mãe dele. Então eu já tentei gravar umas 3 vezes e eu choro. A última vez que eu fui, eu falei, não, hoje eu vou, calma, e vou gravar. E gravei. Então essa já está pronta. Tá? E está lindo, porque tem quarteto de cordas, né? Nós pegamos aí músicos de renome também, porque Rio Claro tem muitos músicos bons, né? Eu busquei alguns no Rio, em São Paulo. Então, estou muito feliz com o que eu estou fazendo. Eu estou O fazendo. Menescal falou de você com tanto carinho, né? Mas eu também falo. Ele, na mesma hora, ele falou, pode deixar comigo, que eu falei assim, vamos fazer um vídeo, que é essas divulgações, né? Ele falou, agora. Ele falou, você vai conhecer ela e vai adorar. Ela é boa demais. E ele é aquela simplicidade mesmo, aquela. Ele gosta de descobrir pessoas. Ele gosta de. E uma paciência, né? Porque quem sou eu, né? Quem sou eu na história da música brasileira?
eu sou uma ouvinte da música brasileira, agora que estou me aventurando a cantar. Mas você sabe que então eu cultivo bromélias aqui em casa também, né? E nós, Ah, e ele nós também. temos uma. Ele também. E nós temos uma bromélia meio diferente. Mas eu achei que ele teria essa bromélia. Cheguei lá com a bromélia dentro de uma caixa de sapato de plástico que eu levei na mala. Falei, ó, trouxe para você essa bromélia. Ele falou assim, não tenho, Alicia, não tenho. Eu falei, mas não é aquela, não sei como é que chama. Ele falou assim, não é. Ele falou assim, mas você vai levar, viu, bromélia para sua casa. Então, no meu jardim, eu tenho 7 bromélias do Menescal. Ai, que lindo! E eu cuido delas, assim. São elos, né? Que a vida da gente Aham. faz. Que mesmo esse elo nosso, né? Que nós estamos fazendo agora. E você já viu que a Áurea viu a postagem que É, ia ter a entrevista. Ela já falou de você, já deu o outra Áurea é informação sua. maravilhosa. A Ela é Áurea é maravilhosa. maravilhosa. Nossa. E aí, essa história da gravação do Menescal foi muito bom, porque eu conversei muito com ele sobre música, porque é na ilha, né? Na ilha de Gigóia, que a Aham. gente fala, que é o barquinho. Quando você vem para cá, como eu estava hospedada na Barra, ele também mora na Barra, eu vinha de carro com ele. Ele me dava carona até a casa dele, ele queria me levar lá em casa. Não, Menescal, vem um táxi me buscar aqui, que eu conheço esse táxi do Rio, ele vem me buscar e me leva embora. Mas a gente ficava conversando de lá até aqui, na casa dele. Nossa. Assim, muito. Ele contou tanta história do Tom, ele sabia da minha paixão pelo Tom, ele contou tanta história do Tom para mim, da Nara Leão. E aí, engraçado que teve o primeiro dia, que foi a voz guia, né? No segundo dia, ele falou assim, você sabe o que eu falei lá na minha casa, Alice? E parece que eu conheço você há anos. E Ai, que doido. falei para minha mulher, falei, Yara, pareci uma pessoa hoje, parece que eu conheço ela há anos. Eu falei, mas Menescal, eu te conheço há anos, então você não se preocupe, porque eu te conheço. E eu acho que, assim, Coisa abriu bonita. uma porta muito grande, né, Aham. de contatos. E no meio disso tudo, o Reginaldo, que faz laços, ele falou assim, você não quer gravar uma com a Jane do Bock? Eu falei, mas você acha que a Jane do Bock? Ela nem me conhece. Ele falou assim, não, mas eu já mostrei sua coisa. Ela grava. Então, assim, Ele é eu ágil, estou muito feliz. né? O Muito. Reginaldo, né? Nossa, o Ele é Reginaldo é ágil claro. É ágil, é assim, tem todas as conexões, né? eu acho que nem é só as conexões, sabe? Eu acho que ele sabe juntar essa coisa, Sensibilidade, para ver quem ia dar com sensibilidade, você, quem não é, dá, né? sensibilidade, né? Porque tem gente que não se preocupa com isso. Meu marido sempre fala isso para mim, Alicia, você tem um dom, que é de juntar as pessoas às coisas boas. Você gosta de fazer isso, você faz com prazer, você tá cansada, mas você quer avisar todo mundo que lá tem uma maçã vermelha maravilhosa, entendeu? Em todos os sentidos, eu estou sempre pronta para fazer esse tipo de conexão. Talvez isso seja o retorno do universo aí me dando pessoas tão maravilhosas, tal como você, né, que me convidaram para fazer essa Ah, que entrevista, isso, para mim é que, uma que, alegria. que me dá assim, uma satisfação imensa, né? Eu tenho uma história, mas eu nunca contei ela, não estou contando agora. Ah, que lindo, tá contando agora, então. Olha só, isso aqui vai rodar, vai para muita gente. Quem estava aqui, um músico que eu admiro muitíssimo, cantor, compositor, o Alfredo Del Penho, Ah, jovem, você tem que conhecer, ele é maravilhoso. preciso. Assim, ele Depois eu trabalhou vou com a pôr. Joyce num Nossa, programa de TV que era Pequenos Notáveis, que era que pequeno, como é que era a lembro. vida do pequeno Pixinguinha, pequeno Noel Rosa, pequeno É, Dorival Caymmi, pequena Dolores Duran. E ele era o músico que trabalhava nesse programa. E eu atuava também. pus o óculos aí, eu vi que a Márcia, minha querida irmã de alma, A também está Márcia. ali. A Márcia vai pro mês que vem, para abril. É. Ela entra em abril. A Márcia também surgiu na minha vida no meio dessa história, apresentada pelo Reginaldo também, e me colocou, né? Ele me colocou com pessoas fantásticas, né?
Você imagina, né? No meu tempo de juventude, Paulinho Pedra Azul, né? O Jardim da Fantasia, o Zé Caradica com Asa Morena. Hoje eu sou amiga deles, então você imagina como é que eu me sinto. Nossa. Então, já falamos do Menescal, mas assim, você imagina como é que eu me sinto. A Bel manda mensagem para mim, para falar da minha Ah, voz, da minha gravação. Então, e no meio disso tudo, o, o próprio Reginaldo me apresentou Elmo Lage, né? Elmo Lage é um compositor do Império Serrano, que ele faz tanto samba, quanto ele faz músicas mais voltadas para MPB. Ele faz tudo, assim, tem uma poesia, é engraçado que ele não toca nenhum instrumento, mas ele faz até a melodia na caixinha de fósforo. E o Elmo, eu falei assim pro Elmo, que ele estava falando para mim, ele via sempre assistindo homenagens áureas, ele falou, Alicia, por que você não canta na homenagem? Eu falei, porque eu não fui convidada. Ele falou, não, calma, que eu vou te apresentar. Apresentou para a Áurea e mandou o vídeo Último Desejo. Aí a Áurea falou assim, vou pôr você em contato com o produtor do programa, que é o Paulo Cunha Bambu, e a gente vai te convidar. Tá bom. Aí era assim, eu ia viajar dia 15 para o Rio, de novembro do ano passado, no 21, e eu tinha que gravar e entregar até o dia 14. Eu falei assim, Paulo, eu vou gravar amanhã com o Menescal, como é que eu vou fazer isso? Ele falou, isso é a oportunidade. Aí chamei o Gabriel Deodato, falei, Gabriel, preciso gravar a Velho Arvoredo. nossa, ele gravou isso. Eu gravei, Isso é eu gravei, fortíssimo, isso é lindo. isso é maravilhoso. Tem lá no meu YouTube, tem. Foi o primeiro vídeo que eu gravei para a Áurea Martins, pro projeto, né, de 80 homenagens áureas. E dali, então, assim, todos os dias, hoje eu converso com o Elmo Lage, porque a gente troca as informações de música. Eu tenho músicas dele para gravar, ele já me ofereceu várias, e vai para essa de samba, né? Recentemente ele me passou uma bossa que ele fez com o Davi Páscoa, que é um pianista, eu comentei do Canto do Canto, né, que eu conheço ele lá, que também quero gravar, tá na lista para gravar. Como eu tenho muita, tenho que separar por estilo, né? Entendeu? Uhum. Porque todo mundo vem, eu acho que deve ser a voz, né? Todo mundo gosta da voz. Mas aí começou essa história, eu conheci muita gente no Rio, por conta do Homenagens Áureas, eu fui conhecendo as pessoas, que eu não tinha, assim, conhecendo mesmo, de poder conversar com elas. Né? Foi muito gostoso, é gratificante você ter alguém que puxou um fio e abriu uma toalha de renda, assim, com os pontos todos alinhados, sabe? Não tem um defeito no ponto da renda da toalha, que para mim isso foi muito importante. Então eu tenho, assim, muitos amigos no Rio, que hoje eu converso com eles, né? E engraçado que um dia a Márcia estava no Rio, ela ficou hospedada no apartamento da minha irmã lá comigo, e ela ia fazer um show com a Jane do Bock. E quem apareceu lá, que também foi convidada, foi a Dilma Oliveira e a Juliana Caymmi. E no final, nós 5 cantamos no sobrado da cidade, cada uma deu uma palhinha, tudo, e eu falei para a Dilma, antes de eu ter cantado, eu falei, Dilma, eu quero fazer um show com você. Fui atrevida nesse ponto, né? Cantar com a Dilma. A Dilma é maravilhosa. A Dilma me convidou no Beco das Garrafas para subir com ela no palco. Eu falei, meu Deus, essa mulher vai me massacrar. Mas nada, ela foi tão generosa. Ela abriu Muito, assim para mim muito, e deu aquele swing, aquela cama assim, que eu falei, caramba. Isso muito foi boa ela. fevereiro do ano passado. Então, e aí ela falou assim para mim, Alicia, vamos fazer assim, ó. Eu falei assim, você faz um show comigo? Ela falou, lógico que eu faço. Eu falei, então tá bom, então vou marcar um show aqui no Sobrado para setembro. Aí conversamos, discutimos que ia ser Baden e Vinícius, era o prelúdio mesmo a eles, né? E fizemos. E aí no meio do caminho, que a Áurea sempre falou, quando você for fazer um show no Rio, você me chama.
eu quero cantar com você. Então, assim, você imagina uma pessoa abençoada? Sou eu, né? A Márcia me chamou, cantei junto com já tinha gravado com a Jane, gravado com o Menescal, músicas de compositores importantes. E aí a Dilma e a Áurea me abraçam para o primeiro show da minha vida, lá no Rio. Desconhecidíssima, eu precisava mesmo de uma pessoa, né? Ou de duas mulheres fortes para. E a grata surpresa que eu tive é que a Aninha Barros, que é essa cantora de Piracicaba, foi me ver no meu primeiro show no Rio. Ela foi Nossa. especialmente para assistir. Eu falei, você está aqui, você vai ter que dar uma palhinha, que agora sou eu que estou te chamando. Então foi uma delícia, sabe? É uma casa muito bonita lá do Rio, sobrado da cidade. E a Jane, Depois como é que foi? Com a Jane você gravou um duo, não foi? gravei. Tem, estavam ouvindo no Spotify, Não, achei foi lindo. antes. Na realidade, eu gravei com a Jane, foi novembro de 2021. Foi quando eu Ah, gravei. Porque é. assim, nós gravamos, eu gravei com o Merlino dia 16 de novembro. Ele morreu dia 20 de dezembro. Esse período do falecimento dele, como advogado, eu sei. Você vai ter que abrir inventário para depois poder lançar a música. Quer dizer, tem que ter autorização de inventariante, essas coisas. Ah, tá. Então, por isso que nós demoramos para lançar. Eu lancei, vamos falar, a primeira vez que eu lancei minha voz publicamente foi 22 de abril, vai fazer um ano agora, de 2022. Entendeu? Então, só que a Nossa, é muito Jane recente. é muito É muito recente. recente. E a Jane, vou dizer uma coisa também. Áurea, Dilma, Jane são professoras da vida para cantora, sabe? É. Eu passei uns dias quando eu fui fazer o show em setembro, eu passei uns 15 dias no Rio, né? Aproveitei e fui ver show de todo mundo, fui ver teatro, tomar um café, almoçamos, jantamos junto, eu e a Áurea, o Miguel depois apareceu lá também, mas a gente fez um programa de conversa sobre música. A Áurea tem muita história, né? Muita história da própria vida, de muita lição de Vida. vida que ela tem para É. gente, e das outras cantoras, né? Os agradecimentos que ela faz, a Maísa, a Elisete, as Aham. histórias que ela conta da Elis, gente, eu não vivi pessoalmente É. isso, mas a gente vivia nas revistas, né? Eu É. vivia nos shows, o fim da bossa. Então, assim, tudo aquilo que a gente passou como espectadora, eu tenho a pessoa viva contando para mim, né? Você vê, essa perda do Emílio Santiago, eu fui com a Áurea em fono, essas coisas, ela falava, Emílio morava aqui, toda hora ela falava do Emílio. Então, Ah, é uma pessoa, assim, sincera, né, de coração, que aham. fala exatamente o que ela, Aham. como é que fala? O que ela sente, né, pelas Sente, pessoas. sente. E ela também é generosa, doce, Generosa ao comigo extremo. demais. Generosa ao extremo. Ela já falou para mim, querendo fazer outro show, vamos fazer. Eu falei, não, eu vou fazer sim. Eu estou para convidar a Dilma de novo para fazer. Eu estou Uhum. com vários projetos, né? Eu sempre achava interessante, isso é bom contar, né? Bom, Quando a gente vê bom. artista, eles falam assim, eu estou com um projeto assim, um projeto. Eu falo, nossa, esse povo só tem projeto. Agora eu entendo o que é isso. Agora eu estou do lado de cá, eu estou sabendo o que é isso. É. Tem um monte de projeto na cabeça, né? Nem durmo de noite, tanto pensar. Mas é isso. E agora, Fala agora do que você está. A gente fechando, o que você tá planejando, que é isso, para o projeto. na realidade, eu tive a grata satisfação desse mês passado, mês de fevereiro, eu fui convidada para participar de um projeto que tem aqui em Rio Claro, que chama Mulheres que Cantam e Encantam. Uma orquestra filarmônica, né, regida pelo Luciano Barbosa Filho, que é eu vou falar para você, é um piano fantástico, né, um piano mais ou menos João Donato, assim, adoro o piano dele. Ele gravou comigo já, ele que fez os arranjos dessas 5 músicas que é o do Reginaldo, que eu acabei de gravar.
eles me convidaram. Então, assim, eu sempre tive vontade de cantar com orquestra. Era meu sonho. A Dilma até falou, Alicia, uma hora eu vou te chamar para você cantar com a Orquestra Bianchini. Eu falei, vai ver que é meu parente, né? Que ela canta com a Orquestra Bianchini lá no Rio. Aí apareceu essa oportunidade. Nossa, eu me senti, assim, extasiada. Eu acho que eu não dormi as 2 noites que eu cantei, tão feliz que eu fiquei, porque eu estava cantando com uma orquestra, né? Então, eu estava muito feliz. E, fora isso, já me convidaram para mais um outro evento aqui lá. E agora eu tenho 2 shows seguidos com a Jane, vendeu a primeira etapa, já abrimos mais uma data na mesma semana. E estou recebendo a Jane agora, dia 26, aqui em Rio Claro, ela já fica hospedada aqui. É uma delícia, né? Eu falei assim para ela, você não tem noção. Uma graça. Você não tem noção de como eu estou feliz, porque quando eu fui professora primária, né? E quando eu fazia música, sabe aquelas apresentações de festinha que você faz para pai? Eu punha a Jane do Bock para fazer a apresentação. É muito bom, né? E agora tem essas 2, né? E tenho esse show do dia 28 já marcado, que eu vou contar para mulheres, eu vou contar um pouco da minha vida através da música, né? E depois eu tenho mais 2 shows, elas cantam Roberto, que é um grupo de mulheres, nós vamos cantar Roberto. E tenho Márcia Tauil, com Janete Dornelas, em Brasília. Nós vamos cantar para a Lua. Ah, que lindo. A Márcia também é fantástica. E eu estou preparando músicas inéditas, músicas inéditas do JB, do Menescal tem mais, do Abel Silva tem mais, Davi Páscoa com Elmo Lage, Aldecir Jardim, que é outro compositor também, é um compositor, ele me deu uma série de músicas de homenagens para sambistas brasileiros, né? Então, assim, eu estou muito feliz. São todas pessoas que têm uma outra atividade na vida, mas que trabalham com música, têm conhecimento de música, têm letras interessantes. Então, tem muita coisa que estou preparando, né, para os próximos tempos aí, né? E eu acho que é importante dizer, citar todos eles, e que eu não tenha me esquecido de ninguém, né? É que eu acho que esses compositores reconhecem a minha voz. Isso é interessante, porque, para falar para você que eu não fiz nada durante o casamento, em 2000, eu procurei o Luciano Barbosa, que é esse maestro, e falei, Luciano, eu preciso escutar a minha voz. Você não quer gravar um CD comigo? Mas só voz guia. Eu nunca terminei ele. Ele falou, não, vamos. Então, uma das músicas que eu ponho de vez em quando no meu show, quando eu vou fazer com ele, é Futuros Amantes. E eu adoro. Você adora, né? Eu gravei várias, Verde, né, com o Eduardo Budin, que eu amo também. Mas eu gravei algumas músicas que eu tinha vontade de escutar na minha voz. E foi muito interessante isso. Que eu queria. E aí eu guardei o CD, está até hoje aqui. Mas assim, eu não passei para ninguém ele. Eu queria me escutar. Né? Então foi muito bom, porque fica na memória, né? Às vezes você está fazendo outras coisas da vida, criando filhos, né? Que tem é o prazer da vida, e a hora que a gente se sossega, né? Consegue sossegar um pouco, vai cuidar da própria vida. Né? Mas é isso. E aí eu tenho agora tem que terminar faltam 4 músicas para pôr a voz definitiva, que são músicas do Reginaldo Lil, sozinho, né? Mas nós fomos buscar músicos aí fantásticos para compor, né? E uma coisa que eu não sei se nós já estamos terminando, mas eu queria agradecer a você também. Eu tenho uma pergunta para você, que é a pergunta que eu faço para todo mundo. Aí depois você agradece, eu agradeço também. O que é a música para a sua vida? Pode pegar um pedaço de um poema, um trechinho de música, ou uma frase sua, ou não falar nada. A música é vida. Para mim é vida. Eu não estou nem no momento, só eu falo para você, a hora que eu estou trabalhando dentro do direito, eu não escuto música. Mas saiu dali, eu estou escutando música.
Meu carro já é ligado no Bluetooth exatamente para isso. Eu já escolho, antes de sair daqui de casa, ou como é que fala? Daqui de casa ou de lá da empresa, do trabalho, eu já pego a playlist que eu quero, eu venho cantando e vou cantando, porque eu viajo 100 quilômetros por dia, né? Então, em 100 quilômetros, eu canto o que eu tenho vontade, escuto do jeito que eu quero escutar. Para mim, a música é a minha vida, entendeu? E assim, ela sempre esteve, né? Ela só dormiu um pouco por conta das circunstâncias, né? Nós somos as nossas circunstâncias. Então, agora que o fio do novelo Agora foi você... puxado, agora que o fio do novelo foi puxado, para mim agora eu não quero parar mais, né? Porque eu Ai, nem estou deve, né? descobrindo a potência do meu corpo, da minha voz, o que eu consigo fazer com ela. É interessante isso, né? Porque você se projeta para fazer aquilo, né? É uma outra direção, né? É. Que você leva para a sua vida. E o mais importante disso, que a música, são os relacionamentos que ela me trouxe. Relacionamentos que para mim eram de revistas, né, de jornais, e hoje eles são vivos, né? Qualquer São coisa. pessoais. Você vê, a Jane, a hora que eu mandar uma mensagem, ela responde, a Áurea responde, Menescal responde. Todos esses artistas, estou dizendo esses, né, mas todos os artistas, é só eu falar com cada um deles. Inclusive, eu vou fazer uma música do Delcio Carvalho também, já está conversado com a Berta, que eu vou gravar uma inédita dele também. Estou muito feliz, Lindo. você não imagina muito feliz. E aí, por isso que eu queria, já estou na hora de agradecer, eu quero agradecer a você, que dá a oportunidade de divulgar o meu trabalho, né? E especialmente a todos esses grandes artistas, compositores, que me pegaram pela mão, né? Porque isso, para mim, é a parte mais importante, né? Eu ser acolhida. Eu tenho uma voz, eu reconheço que eu tenho uma voz, mas eu ser acolhida por essas pessoas grandes, né, que já estão no mercado há muito tempo, mas que olharam para mim como se eu fosse uma pessoa igual a eles, né? Eles me tratam muito bem, conversamos sempre, e muitos deles me dizem bom dia todos os dias, me dizem palavras como é que fala? De votos de sucesso, que tudo isso levanta a gente, né? Porque eu moro no interior, eu estou distante de tudo, né? Mas eu tenho aqui em Rio Claro uma equipe de músicos, né? Eu tenho o Anderson Rossetti, que está sempre gravando comigo, inclusive amanhã a gente tem ensaio, show, ele vai tocar piano. Vou tocar com o Jonas Moncaio. O Jonas Moncaio fez cello e voz com a Laide Costa, Gal Costa, Milton era cellista do Milton Nascimento. Então, assim, para mim é tudo apaixonante, né? Eu queria ter tempo de fazer isso de manhã Alice, até de noite. muito obrigada, Alice. Eu cheguei a ficar emocionada em determinado momento, assim. Obrigada. Sua história é muito bonita, sua história é muito rica, sua voz é belíssima. Obrigada. E que bom que você pegou esse novelo agora e está desenlaçando ele todo. Estou fazendo, Né? fazendo a minha toalha de renda. Eu Né? quero agradecer ao Menescal, que deu o depoimento, Nossa, é isso que eu quero e a agradecer. Márcia Tawil. Os Márcia, dois se que a deram Márcia ainda está aí, depoimentos. eu chorei com o depoimento da Márcia, porque ela foi fundo, né, na minha voz. Eu acho que isso daí, é esse relacionamento que eu tenho com ela que é tão importante, né, de amizade mesmo que a gente tem. E E eu avisar para o mereço, né, que pessoal. essa generosidade, que eu já agradeci aos dois pessoalmente, viu? Mas ele sempre generoso, né? E Uma avisar para o figura. pessoal que isso tudo, se inscrevam no canal, dê força, porque isso tudo é feito na garra, Nada. sem apoio, sem nada. O que é o Leandro Eu, Ramalho, que é meu parceiro, que é o eu acho designer, que que faz toda a programação visual.
Então Nossa, tá no quanto meu canal, é Daniela Aragão, puder indicar, tem muita gente legal lá. Eu fiz 2 meses só com pianistas, você vai ver Leandro Braga, Cristóvão Bastos, Kiko Continentino, mas assim, é uma coisa de paixão mesmo. Então, assim, quanto mais gente entrar, divulgar, mais legal. chance de trazer mais pessoas. É. Tá E bom? deixa eu falar uma coisa então para você. Por exemplo, esse vídeo agora vai ficar onde? No Vai ficar no Instagram? meu canal, ele permanece no Instagram, mas ele fica junto com os demais, todas as entrevistas, que fica no Que estão Daniela lá no Aragão. É YouTube. só entrar. Estão lá no No YouTube, YouTube? Tá. exatamente. Não, para eu Lá, poder quem quiser divulgar de lá visitar, também. vai ver É. muita coisa, tem muita gente lá. O próprio Menescal foi entrevistado por mim lá. Tá lá. E a Daniela Aragão mesmo, né? Porque daí a Isso. gente segue lá também. É, Tá? Eu também tá tenho bom? as minhas Então, redes, Alicia Bianchini, oficial. É só me procurar. Tá bom? Assim Alice, escutam minha boa voz. noite para Boa você. noite, linda. Dá Tudo um de bom, abraço na querida, e Flora. muito obrigada. E dá um Tá. abraço na Flora. Tá bom? Ah, tá. Deve estar dormindo. É.